Chegamos para muitas informações com o doutor Fernando Gomes, o nosso correspondente médico. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Posso convidar o pessoal para mandar pergunta, que o senhor está sempre preparado para responder tudo, né? Com certeza. Pode mandar, que a gente adora compartilhar e dividir conhecimento da área médica e da saúde. Twitter. Deixe a sua dúvida, só que marque a gente para que eu possa ver aqui. E eu vejo tudo em tempo real, viu? Hashtag correspondente médico. A gente começa o nosso quadro de hoje falando sobre uma nova orientação do governo italiano para vacinação contra a Covid-19. O país passou a recomendar uma dose única da vacina para quem já foi infectado pela Covid-19. Essa imunização tem uma regra, deve ocorrer 6 meses após o desaparecimento dos sintomas e não pode passar do período de 1 ano. Só que tem uma exceção aí nesse grupo de vacinados. De acordo com a nova orientação, os italianos com imunodeficiência ou os italianos em tratamentos farmacológicos devem receber sim as 2 doses da vacina, mesmo que já tenham tido Covid-19. Aliás, por falar nesse assunto, Alemanha, França, Holanda e Espanha também têm algumas recomendações semelhantes a essas. Doutor Fernando Gomes, com essa nova recomendação, então, acaba mudando o protocolo de vacinação embasado, evidentemente, em estudo científico. Mas para a gente é uma novidade, né? Sim, a gente acaba percebendo o seguinte, a Itália foi um país que sofreu bastante, né, em termos da pandemia, logo no começo, logo de cara, assolou o país e realmente o que a gente tem de conhecimento médico aqui é baseado na evidência e na análise dos dados e dos fatos. Então isso faz pensar no que exatamente, Elisa? Que a pessoa que teve o coronavírus, pelo fato de ter tido contato com o vírus propriamente dito, desenvolve uma imunidade que deve garantir uma certa proteção, e a gente está falando aqui em termos populacionais, porque uma outra pessoa isso pode ser um pouquinho diferente, de pelo menos 6 meses, o que faz com que a orientação, então, seja de uma próxima dose de vacina ou da vacinação acontecendo 6 meses a 1 ano depois. Se a gente pegar alguns exemplos, por exemplo, como governador do nosso estado, existiu realmente 2 infecções, mas com intervalo de tempo que geralmente tende a conferir um tempo de proteção de uma infecção para outra, mas é lógico que cada corpo tem a sua resposta diferente. Ministério da Saúde italiano, vacinação na Itália, pessoa infectada, uma dose única após 6 meses de recuperação. Como você muito bem disse, a ausência dos sintomas, recuperação total, no intervalo de tempo de 6 meses até 1 ano para se tomar a vacina. Em alguns outros países também, como eu disse, existe essa determinação, então, de você fazer uma alteração no processo de vacinação. E como a gente está falando da Itália, a regra é apenas 1 dose, então, 6 meses após a recuperação, mas não pode passar de 1 ano. E por que exatamente eles devem ter estimado isso, que não pode passar de 1 ano, doutor? Porque a gente ainda está descobrindo as informações a respeito do tempo que uma pessoa pode ficar imunizada, né? Exato. E se você olhar com um olhar bem crítico, assim, científico, essa medida a gente vai poder perceber depois do decorrer do tempo se de fato ela vai ser eficaz para esse problema ou não. Tudo leva a crer, desde o surgimento da pandemia, até como a gente abriu aqui falando, né, da gravidade que o país, no caso a Itália, sofreu, que faz um sentido e que isso vai, de alguma forma, abrandar a situação clínica daquele país. Mas é lógico, a gente observa de uma forma atenta, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Elisa? Sem ansiedade, porque tudo isso aqui leva tempo e a gente está falando de população. Por enquanto, a regra não vale aqui para o Brasil, viu? Doutor Fernando, uma pergunta que sempre chega quando a gente fala sobre infecção por Covid-19 e vacinação. Testei positivo para Covid-19, devo tomar a vacina? Então, na verdade, se a pessoa teve coronavírus ou está na vigência do coronavírus, você espera pelo menos 1 mês do desaparecimento dos sintomas ou algum tempo suficiente para o seu corpo se recuperar? E a resposta é sim, você deve ser vacinado. A gente precisa sempre lembrar que estamos vivendo uma crise sanitária e uma pandemia. Portanto, a vacina acaba sendo a nossa arma principal no combate a esse problema. Então, a resposta é sim. Caso exista dúvida, porque cada pessoa tem um corpo físico diferente, tem uma questão de saúde diferente, consultar o seu médico e fazer uma pergunta direta, específica para aquele corpo físico. Mas, em linhas gerais, pensando em população, o racional é todos devem ser vacinados e todos devem ter os cuidados universais, que é a utilização de máscara, higienizar as mãos, distanciamento, enfim, aquilo que a gente já sabe, a cartilha que a gente já sabe. Toda aquela coreografia que a gente está habituado a ter de colocar em prática desde março do ano passado. Você tem pergunta?
Quer fazer aí uma pergunta aqui para o Dr. Fernando Gomes? Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter e faça a sua. Assim como a Lia Prachedes. Vamos ver aqui a pergunta da Lia. Por que algumas pessoas apresentam reações à vacina e outras pessoas não, doutor? Olha só, a Lia me deu uma deixa fantástica aqui. É a mesma resposta do que por que para algumas pessoas a vacina é tão eficiente assim e para outras acaba tendo a manifestação clínica da doença e nem sempre totalmente isento de nenhum problema. Porque existem diferenças biológicas entre cada um de nós, que acaba sendo a mistura do que a gente herda do ponto de vista genético, principalmente no que a gente está falando aqui do sistema imunológico e da forma de responder, assim como nós tivemos experiências e nós temos experiências diferentes, e não só simplesmente experiências mentais ou cerebrais, experiências de contato com antígenos diferentes, com vírus diferentes, e isso no decorrer do tempo pode ajudar a modular o nosso sistema imunológico e deixar ele mais eficiente ou não, caso você tenha uma infecção pelo coronavírus, e também isso aplica caso você tenha contato com o imunizante. Por isso que é tão importante a gente olhar o coletivo nessa situação, que é o macroscópico, mas entender que cada pessoa acaba tendo seu universo biológico particular. Respondido então para Lia Prachedes. Obrigada, viu, Lia, por ter mandado a sua pergunta. Com certeza era também a dúvida de outra pessoa e você ajudou a saná-la aqui por meio do Dr. Fernando Gomes. Pessoal, menopausa. Tem alguém na sua família que está nesse período? Você está nesse período? Comenta com a gente, hashtag correspondente médico. E por que a gente está falando sobre esse assunto? Um estudo da Sociedade Norte-Americana de Menopausa mostra que uma dieta alimentar baseada em vegetais e rica em soja pode controlar os sintomas da menopausa. De acordo com os pesquisadores, as ondas de calor podem ser reduzidas em até 84%. Veja só que interessante esse estudo. E quase 60% das mulheres que participaram do estudo se livraram totalmente do calor. É muita coisa, hein, doutor Fernando? Quase 60%. Doutor, para quem não sabe, para quem ainda está distante dessa época, ainda está jovem, não sabe o que é sentir a menopausa, o que é exatamente e quando ela começa a aparecer? Bom, a gente sabe que a vida da mulher, principalmente a reprodutiva, ela é marcada por duas extremidades, né? A menarca, que é quando vem a primeira menstruação, e os ciclos menstruais passam a existir. Lembrando que no intervalo disso a gente tem a ovulação, de modo que a cada ciclo é possível que a mulher engravide, caso tenha relação sexual e aconteça a concepção. E essa estrutura de funcionamento do corpo da mulher para de existir de uma forma plena como essa a partir da menopausa, depois dos 40, 45 anos de idade, quando a ovulação ela deixa de existir, o ciclo menstrual também acaba sendo interrompido. Qual que é o detalhe? Existe um grande balé hormonal nisso tudo, Elisa. Então, assim, eu fico pensando, né, se a mulher tem o privilégio de poder ser mãe, de ficar grávida, de ter o bebezinho ali, o seu corpo físico modificando, tem, na verdade, um outro lado que é bastante difícil. Existe uma reclamação bastante frequente, que é o desconforto que existe nessa fase da vida. Quando chega a menopausa, os hormônios acabam mudando e um dos sintomas principais que muitas vezes as mulheres comentam no consultório é a questão dos fogachos. O nome científico é isso, fogachos? Né? Fogacho, que são essas ondas de calor que realmente são extremamente desagradáveis. Então, um estudo como esse, ele traz uma informação extremamente importante. Nossa, demais. E a gente faz uma ponta lá com o pai da medicina ocidental, né, Hipócrates, que falava, né, que o alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o alimento. Mostrando aqui a importância, na verdade, de ficar atento quanto ao nosso comportamento nutricional, e aí a gente tem aqui profissionais incríveis, né? Não só o pessoal da ginecologia, obstetrícia, mas também da nutrição, para orientar e ajudar toda essa mulherada, na verdade, a passar bem por essa fase. Eu vou aqui falar até de novo, hein? O que ajuda uma dieta alimentar baseada em vegetais e rica em soja, de acordo com esse estudo da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, mostra que, comendo esses alimentos, as ondas de calor podem ser reduzidas em até 84%. É muita coisa. E de todas as mulheres que participaram do estudo, quase 60% se livraram totalmente do calor. Eu estou ressaltando aqui, reforçando, doutor, porque é uma baita informação. As mulheres que sentem isso sabem o desconforto que é. Doutor Fernando, de que maneira a alimentação, aquilo que a gente ingere, pode refletir diretamente no sintoma de uma menopausa? Bom, o que existe é um momento em que o corpo ele acaba conflitando por questões que podem traduzir em bem-estar ou não. Então, sempre que você coloca alimentos para dentro do seu corpo que vão
demandar uma maior energia do próprio aparelho digestivo para ser absorvido. Então a gente fala aqui de alimentações copiosas, muitas vezes desbalanceadas, às vezes com muita gordura, com muita fritura, com muito açúcar. A gente sabe que todos esses sintomas eles podem ser mais floridos. Existem diversas substâncias que são liberadas durante o próprio processo de digestão que influenciam tanto na transmissão sináptica, e aqui eu estou falando de manifestação neurológica, porque em última análise a sensação acaba sendo percebida pelo nosso cérebro e pelo nosso próprio corpo físico. Então a alimentação ela tem uma relação direta. Então a questão de ingerir água, de comer alimentos que sejam mais próximos da natureza possível, diferente, né, dos processados e muitas vezes que acabam corroborando para que sintomas dessa forma tenham aí a sua manifestação bem desagradável, que é tudo que a gente não quer, né? Quando a gente está conversando, às vezes, com alguém, uma mulher, ela começa a ter desconforto e, de repente, muito calor. É muito ruim para a gente que está vendo, quem dirá para quem está sentindo. Então, informação importante para quem está nessa fase da menopausa. Doutor Fernando, a gente falou no último episódio sobre um estudo publicado em uma revista científica alimentar britânica, falando sobre o consumo de carne vermelha processada. Lembra que a gente falou isso? Esse estudo revelou que o consumo de carne vermelha processada, eles fizeram uma pesquisa, analisaram um grupo bem grande de pessoas durante 30 anos e identificaram que o consumo de carne vermelha processada está ligado a doenças cardíacas. Mas a gente gostaria de reforçar aqui que a pesquisa fala sobre essa carne vermelha processada e não exatamente sobre aquela carne que a gente compra no açougue, vai fazer um churrasco, por exemplo. É a processada e não aquela de maneira natural, assim digamos. Esclarecido? Enxaqueca. Você sabe o que é esse problema? É chato demais, né? Tem gente que tem fotofobia, né? Que começa a ter dor de cabeça, não consegue ficar aí na frente de muitas luzes. Estou falando por experiência própria, doutor. A gente fala agora sobre uma luminária com luz verde que promete aliviar enxaquecas e estresse. Pois é, uma matéria que inclusive está no nosso site da CNN, falando sobre esse aparelho com luz verde. Cerca de 15% da população mundial sofre de enxaqueca. E a pandemia, que trouxe muito estresse, muita oscilação emocional, agravou esse quadro. Uma pesquisa feita com mais de 2.000 pacientes no Oriente Médio aponta que quase 60% deles tiveram piora nas crises nos últimos meses. E pensando em aliviar os sintomas e promover um relaxamento, uma startup dos Estados Unidos criou essa luminária com luz verde para acalmar o cérebro. Doutor Fernando Gomes, primeiro, enxaqueca é um negócio que é chatíssimo de passar, que a gente perde até a capacidade cognitiva, né? A capacidade de raciocinar por causa dessa dor. Sim, é considerada uma cefaleia primária, ela comete cerca de 15% da população. Então, assim, é muita gente, né, Elisa? Muita. Ela geralmente é muito desagradável, dura de aí umas 3 horas até uns 3 dias, mais ou menos. Tem um caráter pulsátil, geralmente pega metade da cabeça. E em muitas pessoas existe a questão da aura, que são sinais e sintomas visuais, às vezes pontos brilhantes ou escuros no campo visual, que prenunciam aí algum período de desconforto. Muitas vezes associada a fono e fotofobia. Então, o som, o barulho, até mesmo a conversa pode atrapalhar. Você pode falar muito bem sobre isso. Aqui que a gente tem, só ali na bancada, são quase 20 refletores. Quando a dor de cabeça vem, doutor, e esses 20 refletores na frente, ela acaba, parece que aumentando, justamente por causa da dor. Não é muito comum de acontecer, mas quando ocorre, nossa senhora, o corpo sente demais. Por isso que é natural a pessoa que está durante uma crise de enxaqueca querer ficar num quarto escuro, trancada, muitas vezes esperando aquela onda esquisita neurológica passar. Mas o que a ciência já sabe é que, da mesma forma que nem todo som atrapalha, então é lógico, você escutar uma música muito alta, muito agitada, isso pode atrapalhar, mas talvez uma música baixinha, calma, possa vir a ajudar. A mesma coisa é o que a gente está falando da luz. Então, por exemplo, uma luz azul ou então uma luz muito intensa, clara mesmo, pode piorar, mas a gente sabe cientificamente... Tipo a do celular. Por exemplo, mas a luz verde, na verdade, ela tende a acalmar o cérebro e viabiliza, inclusive, o indivíduo, mesmo durante a crise, a continuar exercendo a sua atividade. Então, às vezes, lendo um livro, às vezes, escrevendo alguma coisa, trabalhando ali mesmo sob uma situação de luz, na verdade, diferente. Isso acontece com essa característica de luz. Olha aqui, a nossa arte mostrando aquilo que eu falei, 15% da população mundial acometida por isso. É uma coisa extremamente prevalente e a gente precisa ficar atento. Isso aqui é uma notícia extremamente bacana. E a gente sabe, né, Elisa, que a pandemia, na verdade, veio para balançar as estruturas. Então, se tem alguma coisinha para tirar as pessoas do eixo, fica nítido, né? Inclusive nesse estudo mostrando que o aumento e a incidência das crises aumentou
durante esse período nas pessoas que têm enxaqueca. Luz verde, hein? Todo mundo procurando agora uma lâmpada verde para comprar e ter em casa em um abajur. O Lucas Palma está falando, no meu caso, um quarto escuro e silencioso ajuda a aliviar os sintomas e normalmente melhora após dormir um pouquinho. E o Alex Medeiros está dizendo, sofro de enxaqueca com aura. O que o senhor acabou de dizer. Quando sou acometido, além do analgésico, preciso de um lugar escuro e silencioso. Cada um já tem ali o seu rito para conseguir se livrar da dor de cabeça. E uma dica prática para todo mundo aqui, sabe? Uma coisa que facilita muito a gente quando recebe paciente no consultório. Existe uma coisa chamada diário da dor de cabeça. Então, o hábito de você... Eu sei que parece meio mórbido isso, mas assim, você anotar num caderninho, num calendário mesmo, dizendo quando que a dor apareceu, qual que foi a característica dela, quanto tempo demorou, o que você fez para melhorar, ou o que você fez que para você funcionou como um gatilho, porque nem para todo mundo é igual, né? Às vezes a pessoa dormiu um pouco menos, surgiu um determinado cheiro, um determinado perfume, um determinado alimento. Então é importante isso porque você oferece para o profissional elementos que vão facilitar, na verdade, o diagnóstico, no tratamento, para que você tenha menos crise e que ela venha, na verdade, numa intensidade muito menor, porque atrapalha demais, Elisa. Nossa, terrível. Diário da enxaqueca, então, essa é a dica aqui do Dr. Fernando Gomes. Fotos, temos fotos das pessoas se vacinando, hein? Se você for se vacinar, por favor, marque a gente, hashtag Aquitinha, hashtag correspondente médico, assim como a Edna Cássia, de Araçatuba, que legal, participação de Araçatuba. Tomou a vacina, fez a foto, marcou a gente e disse aqui, ó, segunda dose ok, acredito em Deus e na ciência, posto sim, pois para mim é motivo de orgulho, de gratidão. Mais uma foto que temos, a Roberta Russo. Olha, ela que está durante as noites aqui na CNN, apresentando o Expresso CNN. Nas minhas férias apresentou aqui o Novo Dia. Pensa numa jornalista versátil. Depois de tanto tempo, proteção, vacina é vida, disse a Roberta Russo. Ou seja, já podemos interpretar que ela tem mais de 30 anos, né, doutor? Se já se vacinou? Se já se vacinou. E toda estilosa, né? Com o dedinho ali, manguinha levantada, tá certo. Linda. É isso aí, Roberta. Linda, adoramos. A vida é tão rara, escrito na camiseta da Roberta. Adoramos a participação. Marque, viu? Tomou a vacina, vai lá, hashtag Aquitinha com Y, hashtag correspondente médico, para você aparecer aqui em nosso quadro. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. E pessoal, se cuidem e até breve. Saúde para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico.